Então, o que acontece? Se a gente for analisar, o ser humano ele já se comunica desde os primórdios, né? Aham. Até antes da criação da fala, já existia a comunicação através das pinturas rupestres e tudo mais, então já Uhum. existia. E ela faz parte do nosso dia a dia. E, e eu resolvi trabalhar diretamente com essa questão, né? Não só pelo fato de ser formado em jornalismo, mas também porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu faço não só profissionalmente, mas é o que eu amo, a maneira que eu amo me expressar. E por que não ensinar, talvez o pouco que eu sei, para as pessoas que não têm esse conhecimento? Eu falei, vou tentar então ajudar com o que eu sei, com o que eu posso, vou agregar mais valor também a isso, mais conhecimento para poder ajudar aquela pessoa que muitas vezes tem uma dificuldade para poder começar uma conversa. Tem muita gente que tem algum tipo de bloqueio, às vezes para falar em público. E é algo que, para quem tem, muitas vezes incomoda. Uhum. Aí eu falei, vou tentar ajudar essa galera e vamos que vamos. E a gente tá aí tentando ajudar. E aí, como é que tá? Tá sendo muito legal. Eu lancei minha consultoria, a Uhum. consultoria e a mentoria. E eu faço online ou presencial. E ali eu faço uma anamnese bem rápida para entender o que está acontecendo com a pessoa. Então, já teve pessoas que chegaram até mim falando, o meu problema é o seguinte, eu não consigo me comunicar para mais de uma pessoa. Se me botar no palco com 5 pessoas, já travo. Se me colocar na frente sei lá, 10, aí que eu não vou conseguir falar. Aí eu converso com a pessoa para saber o porquê, o que, que acontece, o que, que ela sente. Porque muitas vezes o problema não é só na comunicação verbal. Às vezes o problema é algo interno. Em que sentido? Pode ter sido alguma experiência que ela passou ruim na vida. Uhum. Sei lá, foi fazer uma apresentação na escola ou na faculdade, travei. E riram de mim. É uma parada que pode parecer simples, mas que trava a pessoa em tudo que ela fizer. E inconscientemente ela vai lembrar daquilo e não vai conseguir desenvolver o diálogo e talvez vai virar uma pessoa introvertida. É uma menina que eu atendi uma vez, ela falou assim, na anamnese a gente conversa, eu faço várias perguntas e já consigo identificar qual é o problema da pessoa. Se é um problema de dicção, se é um problema motor, se é um problema de omissão de R, S, O emocional, ou pelo trauma que tu falou, isso, né? ou emocional. E através do questionário, do bate-papo, a gente consegue identificar. E essa menina, ela tinha uma dicção muito boa. Ela conversava com a gente com um volume maneiro, com um Uhum. tom legal, impostando a voz de uma maneira legal. Eu falei, poxa, ela tá falando muito bem. Aí eu comecei a perguntar, poxa, mas por que você não consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, quando ela abre culto, né? Quando você tá lá você não fica à vontade quando você tá no púlpito conversando com as pessoas. Ela, não sei, porque eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada e tal. Eu falei, mas você é aquela pessoa que tem necessidade de aprovação ou perfeccionista? Ela, sou. Eu sou muito perfeito. Para mim, tudo tem que sair perfeitinho. Eu falei, poxa, então aí a gente já pode identificar um problema, porque quando você fala em fazer as coisas perfeitas, isso é legal, beleza. Mas quando você fala em perfeccionismo, você está dizendo que você não pode aceitar nenhum tipo de errinho. Uhum. Então, se você não aceita nenhum erro, então como é que a gente vai aprender? Aí eu fui conversando com ela e descobri que quem tinha talvez colocado isso inconscientemente na cabeça dela foi o pai dela. Porque o pai dela, quando ela era criança, ela falava muito com ela, você precisa ter notas boas sempre. Você precisa ser boa em tudo que você faz sempre, sempre. Só que talvez não passou de uma forma compreensível para ela e ela levou Uhum. isso para a vida, então ela procura fazer tudo bem, tudo 100% no que ela faz. Então, quando ela erra, ela fica frustrada. Então, eu vou conversando com as pessoas para entender qual é o problema de cada uma na individualidade. Saquei, mano. Isso é muito legal, porque assim, a comunicação, a gente trabalha com comunicação, né? Sim, Mas a comunicação, ela vai além do trabalhar com comunicação. sim. Pregar, relacionamento Isso com aí. outros pastores, com outras pessoas, Exato. postura no trabalho. Isso faz toda a diferença, né, Joey? Cara, toda. Primeiro, eu gosto muito de falar com as pessoas que a gente tem que desmistificar duas coisas. Não, as pessoas que trabalham com comunicação, necessariamente não são somente elas que precisam se importar com a comunicação. Sim. As pessoas pensam que somente quem é o repórter, o jornalista, aquele que trabalha diretamente nessa área precisa se importar com isso. Não.
Todo mundo precisa se importar. Por quê? Porque a verdade. gente faz isso no nosso dia a dia, não, Filipão. A gente anda, a gente conversa com o porteiro, a gente conversa com o motorista do ônibus, do Uber. A gente precisa, de alguma forma, se conectar. E a gente faz isso através da comunicação verbal, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e, ao mesmo tempo, com a nossa comunicação não verbal, que é os gestos, né? Eu estou Sim. conversando com vocês aqui, mas as minhas mãos elas não estão parando, né? Eu estou fazendo aqui uns gestos ilustradores, que são aqueles gestos que eles precisam da conexão com a minha fala verbal para poder fazer sentido, né? Se eu ficar assim do nada, a pessoa que sou maluca, né? Exatamente. Precisa de um contexto. E a outra coisa que precisa também ser desmistificada é que a comunicação não é só um dom. Ela pode ser aprendida. Sim, isso é real. E a gente cai muito nisso. Total. A gente talvez, vocês já ouviram isso. Ah, não, falando de tal, fala muito bem porque ele tem um dom da palavra. Ou ele tem um dom, né? Ele tem um dom. Só que dom, o que é o dom? O dom, ele é uma facilidade para você aprender determinada coisa. Ou seja, quem tem dom aprende muito mais rápido do que quem não tem. Exemplo, uma pessoa que, sei lá, joga bola muito bem. Ela vai aprender, ela vai fazer aquilo muito mais rápido que a pessoa que precisa treinar. Quem não tem um dom vai ter que fazer, sei lá, o dobro, o triplo de esforço, mas dá para aprender. E com a comunicação é assim também. E para todas as relações, igual o Evandro falou, né?